Então, bom dia a todos vocês. Temos várias perguntas sobre orientador, lembrando a todos que o nosso prazo para entrega do aceite do orientador é no dia 2 de setembro, tá bom? Então, no dia 2 de setembro, até o dia 2 de setembro, você precisa me encaminhar o seu orientador. O que vai acontecer se no dia 2 você não me encaminhar um orientador? Um orientador que tenha aceitado o seu trabalho. Eu vou escolher o orientador para você, tá bom? Eu vou escolher o orientador. E esse orientador é professor Bruno, se o professor Bruno tiver vaga. Ele tem mais 3 vagas, pelo que eu vi. Sim, Gisele, tá? O professor Bruno. Não tendo o professor Bruno mais vaga, professor Perdigão já não tem mais vaga, então saiu já o professor Perdigão. E aí eu vou escolher outro orientador para você. Então, a primeira opção é o professor Bruno. Se ele esgotar 6 vagas dele, o professor Perdigão já não tem mais vagas, eu vou indicar um outro professor, que pode ser o professor Ivan, pode ser o professor Rodrigo, tá bom? Aí eu vou escolher o orientador para você. Aí você não vai poder reclamar e você vai ter que ajustar o seu tema à problemática, à vertente que o professor estuda. Então, cuidado em não escolher um orientador, porque aí eu vou escolher um orientador para você. E talvez você tenha que mudar tudo que você já escreveu. Então, lá no nosso Moodle, nós temos a lista de orientadores. Quem não tem essa lista, quem não tem acesso ao Moodle, me manda um e-mail que eu vou te encaminhar essa lista de orientadores. O que eu estou aceitando? Já que nós não estamos presentes, já que está difícil encontrar os professores para que ele assine o documento para você. Então, o que eu estou aceitando? Um e-mail do professor, uma conversa do professor com você, em que ele aceita ser seu orientador. Então, basta você me encaminhar esse e-mail do professor. A professora, pode ser uma conversa do WhatsApp? Sim, faça um print da conversa do WhatsApp, em que o orientador aceita ser seu orientador. O professor Alexandre, por exemplo, ele é muito flexível, então ele conversa muito com o WhatsApp com os alunos. Então, a orientação do professor Alexandre, não é, Daniel? É mais pelo WhatsApp. Aí ele vai te falar o que você vai procurar, tá bom? Então, faz um print da conversa que você teve com o professor Alexandre, por exemplo, seu orientador, e me manda por e-mail, tá bom? Porque aí eu vou cadastrar que você já tem um orientador, tá bom? Então, quem não... Sim, algumas pessoas já me mandaram, eu sempre respondo ok, quer dizer que eu recebi. Se não está correto, aí eu respondo de volta, olha, esse e-mail aqui não comprova a orientação, tá bom? Então, eu preciso desse controle. Esse controle é importante porque ele é importante para você e é importante para o professor, tá bom? Porque eu tenho de questionar o professor sobre a orientação que ele está fazendo com você, tá bom? Então, isso é importante. Eu preciso saber quem é seu orientador. E o prazo é dia 2. No dia 3, se você não me encaminhou um orientador, eu já vou te indicar um e-mail com cópia para você e para o seu orientador, dizendo que fulano de tal agora vai orientar o trabalho do aluno, tá bom? Então, lembrem-se, o prazo é dia 2, tá bom? O prazo é dia 2, até 23 horas e 59 minutos, tá? No dia 3, quando eu abrir o meu e-mail, eu vou selecionar quem já tem o orientador, quem não tem, está na minha lista aqui dos alunos, aí sim, eu vou encaminhar os e-mails já direcionando ao orientador dessa pessoa, ok? Aí eu não quero saber qual que é o seu tema, eu não quero saber se é a área que você está trabalhando. Eu não quero, eu não vou me preocupar com isso. Aí você que vai ter que se virar com o seu orientador novo, tá bom? A Carol está perguntando aqui, por que a senhora falou para o meu orientador tomar cuidado comigo? Não, não falei isso não. Falei isso não. De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Eu falo para o aluno tomar cuidado com o orientador, nunca para o orientador tomar cuidado com o aluno. Tá? E agora eu quero lembrar vocês que no dia 2 também é o nosso workshop, tá bom? Então, vocês da turma da manhã, eu gostaria que assistissem no dia 2 na turma da noite. E o pessoal da turma da noite, de TCC2 da noite, eu gostaria que assistisse pela manhã no dia 2. O horário da manhã é às 9h30 e o horário à noite é às 19h15. Ah, professora, eu não posso assistir nenhum dia, eu tenho aula à noite, eu não posso assistir. Ok, eu vou deixar depois o link para assistir o workshop, mas o workshop é obrigatório. Quem participar do workshop no dia vai ganhar 2 horas complementares, tá bom? Então, quem participar do workshop também vai ganhar 2 horas complementares. Onde você vai acessar o link? Lá no Moodle, quando você entrar na sua disciplina TCC2, tá bom? Lá vai ter... Sim, Carol, vai assistir no horário contrário da aula, porque é compensação. Você vai ganhar horas extras por conta disso, tá bom? Onde você vai achar essa informação? Você vai achar essa informação lá na sua página do aluno. Você entra no Moodle, entra na disciplina, tá bom? Você entra na disciplina e lá tem um bloco dizendo terceiro workshop de TCC, tá bom? E lá vai ter os links para você acessar, tanto da manhã quanto da noite. Quem está sem acesso ao Moodle, aí eu vou pedir para me encaminhar um e-mail para eu poder passar os horários das atividades, tá bom? Então, eu gostaria que você assistisse em horário contrário à sua aula, tá bom? Em horário contrário à sua aula, você vai ganhar hora extra por isso, tá bom? É uma participação, é para você, mas também vai te recompensar com horas extras lá no dia do workshop. Eu vou soltar o link para cadastro, para você fazer lá o cadastro, para poder encaminhar lá para a secretaria acadêmica para você ter suas horas complementares, tá bom? Então, quem não tem acesso ao Moodle, por favor, me mande um e-mail que eu vou passar o link tanto da manhã quanto da noite para você poder assistir o workshop, tá bom? Que vai ser no dia 2, tá bom? Na parte da manhã, 9h30, e na parte da noite, às 19h15. Esse semestre, nós vamos contar com a apresentação de 2 colegas de vocês. Eu já comentei, mas não custa relembrar, que é a colega Bruna e o colega Wesley. A Bruna vai falar pela manhã e o Wesley vai falar pela noite. E eles vão contar a experiência deles com o TCC, tá bom? Porque a experiência de um colega de vocês é diferente da minha experiência, é diferente da experiência da professora Rêmora, é diferente da experiência da professora Dayana, tá bom? Ele está sofrendo o que você está sofrendo. Ele está fazendo as disciplinas que você está fazendo. Então, como que eles lidaram com essa pressão de fazer a monografia, fazendo o semestre, não é? E tirando nota 10. Isso, Leonardo, serão 2 horários, 9h30 ou 19h15, tá bom? 19h15, que é o horário que começa a aula, tá? Então, os colegas vão contar para vocês a experiência que eles tiveram, tá bom? E vocês vão poder fazer pergunta para eles, tá bom? Ah, mas o que você fazia quando você estava sem criatividade? Quando você já não sabia o que escrever? Então, você vai poder... Opa, deixa eu pegar minha gata aqui, que ela quer vir pro meu colo. O que o seu colega fez, tá bom? Ah, o que você fazia na época da semana de prova? Então, assim, você vai ser livre para questionar o seu colega com relação às dúvidas que eles tiveram. Porque eu vou achar muito mais fácil escrever, porque eu já estou acostumada, tá bom? Mas o seu colega está no mesmo nível que você.
Então, vocês vão poder dialogar. Então, esse semestre, o nosso workshop vai ser bem legal, porque vai contar com a participação, então, dos colegas que tiraram nota 10 no semestre passado, ok? Foram trabalhos, assim, fantásticos, fantásticos, e eles vão contribuir muito com o nosso workshop, tá bom? Então, lembrando, o nosso workshop é no dia 2. Quem não tem acesso ao Moodle, por favor, me mande um e-mail que eu vou encaminhar os links para você assistir de manhã ou à noite, tá bom? No dia 2, vai ser às 9h30 e a parte da noite, 19h15. Aí você escolhe um ou outro, não precisa assistir os dois, porque vão ser iguais. A única coisa que vai diferenciar é que na manhã vai ser a Bruna e à noite vai ser o Wesley, tá bom? Então, vocês entram em contato comigo que eu passo o link. Lembrando que você ganha 2 horas complementares lá para suas atividades complementares que você precisa fazer ao longo do curso, tá bom? Se assistir, ganha 2 horas, isso, tá bom? Ganha 2 horas, então, para assistir. Mas o link da inscrição eu só vou soltar lá no dia, tá? Beleza? Então, vamos começar? Vamos começar? Você quer começar também? Chanelzinha? Não, Paulo. Aí o Paulo tá falando assim, e se eu assistir os dois? Eu ganho 4 horas? Não, Paulo. Você ganha 2 horas. Você assistir os dois, você vai ter conhecimento extra, tá bom? E quem não assistir, não vai ganhar as horas, claro, mas eu vou deixar depois os links disponíveis no Moodle, lá no workshop de TCC, para que você assista depois, porque lá vai ter informações fundamentais para vocês. Por exemplo, onde pesquisar material de qualidade, tá bom? Onde pesquisar material de qualidade, já que o acesso à biblioteca está um pouco limitado. E nem tudo tem na biblioteca. Plágio. A professora Dayana vai falar sobre plágio, principalmente o plágio de ideias. Nós pegamos muito semestre passado plágio de ideias. E vocês não têm ideia de como é o plágio de ideias. Então, plágio de ideias e as experiências dos colegas, que isso vai ser bem legal. Tá bom? Vamos, então, continuar? Vamos continuar? Onde nós paramos na aula passada? Onde nós paramos na aula passada? Na aula passada, nós falamos de citação, não foi? Citação direta, citação indireta, citação da citação. Aí eu falei para vocês que nós temos 2 tipos de referências das citações, não foi isso que eu falei? Que nós temos a citação do tipo alfabética, que é aquela autor, data, e nós temos a citação por a citação numérica, que é aquela nota de rodapé. Falei isso, não falei? Me lembrem, pessoal, falei sobre isso ou não falei? Carol, Léo. Falou, oi, professora, falei. Citações de site, falou sobre todos os tipos de citação. Ótimo, então vamos lá, vamos continuar então. Valeu, Carol. Então vamos continuar, tá bom? Por que eu estou falando isso todo semestre, né? Semestre passado eu já falei disso também, para você fixar na sua cabeça que é assim que tem que ser feito, tá bom? Então, lembrando as nossas apresentações. Então, lembrando que as nossas apresentações serão sempre na folha A4, ok? Sempre na folha A4, respeitando as margens e no tamanho que eu já informei para vocês, que é tamanho 12, com aquelas exceções, ok? O espaçamento nós também temos de observar e a justificativa da página,
ok? O espaçamento vai ser sempre 1,5, com exceção de citação direta com mais de 3 linhas, nota de rodapé, as referências bibliográficas lá atrás, o seu resumo, tá bom? Opa! O seu resumo, legendas, ilustrações, tabelas, tá bom? O resto, sumário, é 1,5, tá bom? Então, isso eu falei para vocês na aula passada. Vamos continuar. Citação de língua estrangeira. Citação em língua estrangeira. Digamos que eu estou usando um texto que está escrito em inglês, tá bom? Eu estou escrevendo um texto, eu estou lendo um texto, achei uma referência muito legal. Opa, bati aqui, desculpa. Uma referência muito legal em inglês, e eu quero usar essa citação aqui no meu texto, tá bom? Como que eu faço isso? Eu traduzo, tá bom? Eu vou fazer uma tradução daquela citação, ok? Vou fazer a referência da citação no corpo do meu texto, e lá quase que não sai. Lá na nota de rodapé, eu vou colocar o original. E aí eu vou escrever no original e o texto em original. Por que que isso acontece? Porque a nossa língua oficial, a língua que vocês devem escrever o trabalho, é a língua portuguesa culta. Tá bom? Então, você escreve o texto em português. Aquilo que você pesquisou, que é em outro idioma, e que você vai fazer citação, ok? Você tem que colocar lá na nota de rodapé o original. Porque ao ler o seu texto, eu tenho que ler um texto em português. Tá bom? Às vezes nós vemos aí em julgados, quem gosta de fazer isso muito é o Gilmar, não é? Que aí ele começa a trazer lá um monte de frases em alemão e trechos em alemão. Não, gente. Para a norma culta e para as regras da ABNT, isso não pode. Seu texto ele tem que vir corrido em português. Aí lá na nota de rodapé, você vai abrir uma nota de rodapé e vai colocar no original tal coisa, ok? E como que você faz a referência da citação? Isso que fica entre o parênteses. O sobrenome do autor, não é? O nome de família, a data, a página, e aí você vai escrever tradução nossa. Significa que aquele trecho que você colocou, ou aquele trecho que você parafraseou, ele é de um trecho em inglês ou em outro idioma, tá bom? Aí você vai colocar o original lá, original em inglês, em alemão, em francês, em espanhol, em árabe, em russo, você vai colocar o original lá embaixo, tá bom? E se eu estiver usando palavras em outro idioma? Professora, esse serve para monografia? Isso, tá bom? Isso aqui serve para os dois, tá? Essas regras, Gisele, valem para monografia e para artigo. A única diferença do artigo para monografia vai ser a apresentação. É a forma como você vai colocar o resumo, que na monografia o resumo vem em uma página e o resumo em língua estrangeira vem em outra página. No artigo, os dois vão vir juntos, porque nós já vimos que resumo em artigo ele tem menos página, menos palavras, tá bom? Então, o que muda de artigo para monografia são apenas aqueles elementos não textuais do seu trabalho, tá bom? Os elementos pré-textuais que vão mudar no seu trabalho. Só isso. Os elementos textuais, introdução, conclusão e desenvolvimento, eles vão seguir as mesmas regras da ABNT para qualquer documento oficial, tá? Aí, digamos que eu queira citar uma expressão em latim.
Nós temos muito aqui no direito expressões em latim, não é verdade? Que nós usamos. Quando nós usamos uma palavra ou uma expressão em língua estrangeira, em idioma estrangeiro, nós usamos em itálico, tá bom? Então vamos lá, vamos diferenciar uma citação em idioma estrangeiro e uma frase, e uma palavra ou uma expressão em idioma estrangeiro. Na citação grande, tá bom? Na frase em língua estrangeira, eu preciso traduzir essa frase, tá bom? Aí eu preciso traduzir essa frase, colocar a referência da frase, não importa se isso é citação longa, citação curta, citação direta longa, citação direta é curta, se isso é paráfrase, tá bom? Eu preciso colocar lá na minha nota de rodapé o meu original, como que está lá no texto que eu consultei, ok? Agora, eu vou usar uma expressão, eu estou falando sobre direito de família, sucessão, estou usando a expressão, né, de cujos, de cujos, de cujos. De cujos é uma expressão em latim, tá bom? É uma expressão. É a frase toda? Não, é só uma expressão. E aí, expressões em língua estrangeira, eu vou usar em itálico, tá bom? Então, aquelas palavras em língua estrangeira, às vezes você vai citar o nome de um documento que está em língua estrangeira, aí sim, você coloca em itálico, você vai usar essas expressões em latim que nós usamos muito em direito penal, aí você coloca a expressão em itálico, tá bom? Então, teve um pessoal semestre passado que estava fazendo monografia sobre material genético e aquele princípio, aí usava o princípio em latim, aquele princípio lá de não produzir prova contra si mesmo, aquele princípio tem que vir em itálico, se você usar a versão em latim daquele princípio, tá bom? Então, citação em língua estrangeira. Quando nós formos fazer uma frase, nós devemos traduzir. Quando nós formos usar expressões ou palavras em idioma estrangeiro, nós usamos em itálico, tá bom? Professora, mesmo as expressões em inglês que são muito utilizadas, internet, site, também. Tá bom, Larissa? Também. Por quê? Porque eu tenho tradução em português. Internet, rede mundial dos computadores. Site, sítio. Tá? Então, inclusive, essas palavras que nós já meio que aportuguesamos, nós precisamos usar em latim, porque elas não são palavras do português. Nós temos as expressões, as palavras em português. Nós usamos muito aqui no Brasil, nós usamos muito a expressão em inglês, né? Internet, site. Mas lá em Portugal, por exemplo, eles não gostam muito desse estrangeirismo. Então, eles traduzem rede mundial de computadores, sítio. Então, se você for entrar num site, eles não vão falar, você tem que entrar no site, eles vão entrar, você vai entrar lá no sítio, www. Tal, 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 tá bom? Então, essas expressões que nós usamos em inglês, ainda que popularizadas, nós precisamos colocar em itálico, tá bom? Tem que colocar em itálico também. Boa pergunta, Larissa, obrigada. Alguma dúvida a mais com citação em língua estrangeira? Passar. Outras situações. Se eu resolver negritar o meu texto, eu quero dar ênfase no meu texto, tá? Eu coloco lá que o grifo é meu, o grifo nosso. Não, professora, o grifo é do autor, o próprio autor enfatizou no trabalho dele aquela expressão. Aí você coloca grifo do autor, tá bom? Então, quando nós usarmos o grifo, nós colocamos, aquele grifo é meu ou é o grifo que está no próprio texto? Se está no próprio texto, eu vou colocar grifo do autor. Se o grifo é meu, eu que resolvi enfatizar aquela palavra, aí eu vou colocar
grifo nosso. Nós usamos muito isso em jurisprudência, não é verdade? Em jurisprudência, às vezes a jurisprudência é muito grande e eu quero dar ênfase naquela parte que me interessa, aí eu coloco lá na parte que me interessa, não é? Eu grifo, eu sublinho, né? Normalmente eu grifo e escrevo. Grifo nosso, tá? Supressão. Eu quero tirar uma parte da citação, porque a parte da citação, ela não me interessa, eu quero outro pedaço daquela frase. Eu vou fazer a supressão. Eu vou usar esse colchete aqui, tá bom? Esse é o colchete, gente? Esse é o colchete ou é o... Não é o parêntese. Esse aqui é o... É esse aqui, tá bom? Esse quadradinho, que não é o parênteses, que é redondo, é o colchete, não é? Aí você vai usar o colchete. Por exemplo, eu estou citando aqui um texto do Cândido, tá? Do Cândido. Eu tenho até aqui, ok? Eu não quero citar o trecho todo dele, porque às vezes as frases do Cândido, Antônio Cândido, são desse tamanho. Eu não quero citar a frase inteira. Eu quero citar só aquele trecho que me interessa. Então, eu vou usar os colchetes antes e depois, se depois daquele trecho que me interessa ainda tiver frase, tá bom? Então, você vai usar o colchete se você quiser eliminar trechos da citação. Nós usamos isso também muito em jurisprudência. Às vezes a jurisprudência é desse tamanho. A parte inicial da jurisprudência não me interessa. Eu coloco lá o colchete, 3 pontinhos, fecho o colchete, coloco lá o número da jurisprudência, lá da parte da jurisprudência que me interessa. Tem mais coisa na jurisprudência? Tem, mas aquilo não me interessa. Abro o colchete, 3 pontinhos, fecho o colchete. Ok? Interpolação. O que é interpolação? É a inserção de comentários, tá? Ou de informações que não estão no texto, mas que você precisa colocar no texto para fazer sentido. Por exemplo, eu trouxe aqui uma informação do Arruda. O Arruda ele está falando do Carlos Prestes, da Comuna Prestes, da importância do Partido Comunista, que o Prestes vai ser Carlos Prestes lá na Segunda Guerra Mundial, o marido da Olga, que Getúlio mandou lá para os nazistas, tá? Então, o Arruda ele está comentando sobre o Carlos Prestes e o Partido Comunista. E tem uma frase do Arruda que eu acho muito legal, que diz o seguinte: Prestes é o partido e o partido é Prestes, ok? Só que se eu solto essa frase, Prestes é o partido e o partido é Prestes, fica sem sentido. Então, eu vou fazer uma interpolação, eu vou colocar dentro do parêntese qual é o partido. E aí eu coloco para o leitor, olha, Prestes é o partido. Qual partido? O Partido Comunista. E o partido, agora eu já sei que é o Partido Comunista, é Prestes. Ok? Alguma dúvida com relação à interposição? Nós usamos isso muito em textos jornalísticos. Tá? Nós usamos isso muito em texto jornalístico, quando nós pegamos algumas frases de uma entrevista, por exemplo, aí nós colocamos entre parênteses o sentido que o autor se referia e continuamos a frase do autor. Erros gráficos. Aqui nessa frase do Prestes tem um erro gráfico. Aqui eu deveria ter colocado Prestes é o partido, abre parênteses, comunista, fecha parênteses, e o partido é Prestes, SIC. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho duas frases. Vamos lembrar lá de regras de pontuação, não é? Aqui eu tenho duas frases.
E aqui, ó, eu preciso colocar uma vírgula depois do parênteses, porque aí eu estou me referindo que Prestes é o partido, porque senão eu ia ler essa frase da seguinte maneira: Prestes é o partido e o partido. Então, aqui eu preciso colocar uma vírgula. Então, Prestes é o Partido Comunista, vírgula, e o partido é Prestes. Ok? Então, o SIC nós vamos usar quando no original, se for uma citação direta, não importa se curta ou longa. Se for uma citação direta, ok? Citação direta, não importa se ela é longa ou curta, ela tem um erro gramatical, ela tem um erro de ortografia, ou qualquer outro erro, você tem que colocar o SIC, porque significa que o erro está no original. Olá, Luísio, essa matéria... não, essa matéria é do nono. O senhor já está aprovado nessa matéria. Tá, Luísio? O senhor já está aprovado nessa matéria. Já respondemos aquele seu e-mail, tá bom? Olha lá na direção, lá no serviço acadêmico, o que aconteceu? Que nós já resolvemos essa sua disciplina, tá? Então, os erros gráficos, você tem que mencionar que aquele erro gráfico é no original. Quando nós vamos ver isso muito? Quando você for citar artigos ou livros anteriores a qualquer reforma acadêmica, ok? Você quer citar, por exemplo, um código, você quer citar a Constituição de 1824, tá? Você teve acesso, olha que legal, ao texto original da Constituição de 1824, que legal, tá? Tá lá em português arcaico, não é verdade? Você vai fazer citações diretas, não importa se longas ou curtas, você vai fazer da forma como está escrito, com o português arcaico, e vai escrever logo em seguida SIC. Ok? Alguma dúvida? Posso continuar? Posso. Agora que começa a confusão. Tá bom? Agora que começa. Lembra que eu falei para vocês que eu preferiria que vocês fizessem citação no modelo autor-data, porque ela é mais fácil? Ela continua sendo mais fácil. Mas nós vamos ter problemas quando nós tivermos autores com o mesmo nome de família. Por exemplo, meu nome de família é Ferraz, tá? Que é o nome que eu coloco lá nas minhas referências, não é assim? Que a ABNT exige, você tem que colocar lá seu último nome. Meu último nome é Ferraz. Digamos que eu também esteja citando uma pessoa que chama Ferraz. E agora, como que eu vou fazer essa distinção? Eu vou fazer essa distinção de duas formas. Eu vou usar o sobrenome da pessoa e o primeiro nome, a primeira letra do nome da pessoa e o ano da obra. Então, digamos que seja lá o meu caso, Ferraz. Aí o meu caso vai ser Ferraz, vírgula, C de Caroline, ponto, vírgula, o ano da minha obra, 2017. Fecha parênteses. Aí tem outro Ferraz. Aí eu coloco a parênteses, Ferraz, vírgula, P, que é o nome da pessoa, Paulo, não é? P, ponto, vírgula, o ano da obra do Ferraz, que é 2014, fecho parênteses, tá bom? Então, quando eu for me referir a autores que possuem o mesmo nome de família, eu preciso distinguir lá na minha referência da citação, lá naquele texto que vem entre parênteses, qual é o autor. Professor, e se o autor tiver
começar com C e o outro também colocar com C. Aí eu tenho que escrever o primeiro nome por extenso, porque eu preciso distinguir qual é o autor daquela referência, tá bom? Então, sempre, olha, o Márcio se deparou com essa situação. Pode falar, Márcio. Professor, Oi. no caso do Maurício Goldinho, né? Ele e a filha dele Uhum. escreveram o livro, né? Juntos. Sim. Aí, é nessa forma aí, Mas presta atenção, é a o mesma obra? Goldinho e a filha escreveram a Isso, mesma obra? isso. Basta você colocar o primeiro, tá Ah, bom? Goldinho. tá. O que aconteceria é o seguinte, imagina que o Goldinho, pai, escreveu a obra. Depois a filha dele escreveu outra obra. Viu como? E você vai citar os dois. E agora, como que você vai fazer? Como que eu, leitor, vou saber que você está se referindo à obra do pai ou à obra da filha? Aí você tem que colocar a primeira letra. Aí vai ser o Maurício Gondinho, não é? Aí você vai colocar Gondinho, vírgula, M, de Maurício. E qual que é o nome da filha dele? Agora eu não tô com ele aberto aqui, eu esqueci. X, não é? Digamos que seja X o nome dela. Então vai ser Goldinho, vírgula, X, ponto, vírgula e o ano, tá? Tá bom, Márcio? Então, quando você tiver, nós vamos ter essa situação quando nós tivermos autores de livros, de artigos distintos e mesmo nome de família, ok? E se você, por exemplo, for citar o Goldinho e com 2 livros do mesmo ano, e agora? Como que você vai fazer? Porque eu não uso o sistema autor-data, eu não uso o sistema sobrenome, ano da obra e a página. E se aquele autor tiver outra obra publicada naquele mesmo ano? Acontece muito. Como você vai fazer? Você vai ter que identificar se aquela obra é A, B, C, D, E, F. Como que você vai fazer isso? Lá na sua referência bibliográfica, nós vamos ver, você tem que colocar as obras em ordem alfabética, tá bom? Então, você vai começar a obra pelo sobrenome do autor, não é o nome de família, ordem alfabética, tá bom? Antunes, aí tá lá Antunes. Qual que é a obra do Antunes que foi publicada em 2001? Então, Antunes, O Direito do Trabalho, 2001. Aí, em 2001, Antunes também publicou um artigo que chama O Direito a Auxílio-Desemprego. Aí você entra lá, aí você escreve Antunes, né? O direito ao auxílio-desemprego. Qual vem primeiro? Também é de 2001. O direito do trabalho ou o direito ao auxílio, sei lá, o direito ao auxílio. Então, esse texto que vai ficar em primeiro lugar, esse é o A, tá bom? O direito do trabalho do Antunes vai ser o B, ok? Então, quando eu tiver mesmo autor e mesmo ano da obra, eu vou ter que identificar qual é a citação que eu me refiro, tá bom? Cuidado, onde nós vamos ter isso aqui demais? Jurisprudência, tá bom? Então, jurisprudência. Se você for citar jurisprudência, você vai se deparar com essa situação se você tiver jurisprudências do mesmo órgão no mesmo ano, tá bom? Então, se você tiver jurisprudência da mesma jurisdição e do mesmo ano, aí você vai ter que me informar qual que é aquela referência, se é a primeira que você cita na sua referência bibliográfica, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta. Ok? Quando vocês se depararem com essa situação,
Aí vocês me procuram para eu poder ajudá-lo, tá bom? Citação indireta de diversos autores. Digamos que eu li um texto e vários autores falam a mesma coisa. Vários autores. Eu posso citar os vários autores? Posso. Eu trouxe aqui um texto para você. Está assim lá no texto. O desenvolvimento de uma estratégia de marketing envolve dois aspectos: a definição do mercado-alvo e a definição do composto de marketing, ou mais especificamente, decisões sobre os 4 P's, que é produto, público, e vai lá, preço e outra coisa. Quem está falando isso? 3 autores: o McCarthy, o Acker e o Kotler. Aqui eu vou citar os 3, tá bom? E lá nas minhas referências bibliográficas, eu vou colocar os 3 autores por extenso. Combinado? Então, quando você faz citações de vários autores ao mesmo tempo, numa citação indireta, você precisa mencionar que esses 3 autores que você pesquisou falam a mesma coisa. Combinado? Citação de legislação. Gente, essa é muito comum e é muito comum errar. Por quê? Por que que é muito comum errar? Porque você tem que colocar tanta coisa na citação, você tem que colocar a jurisdição. Quase ninguém faz isso, tá? Jurisdição, quem publicou aquela lei é uma lei federal? Aquela lei é uma lei estadual? Aquela lei é uma lei municipal? Então, eu tenho que informar, tá bom? Então, digamos que o meu texto vem aqui. De acordo com a Constituição, a República Federativa do Brasil rege-se pelos seguintes princípios, tá? Aí eu trouxe aqui os princípios lá do artigo 4º, né? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E estou citando. Está lá no meu texto. Eu tirei isso daqui da minha cabeça? Eu tirei, gente, essas informações aqui da minha cabeça? Eu que inventei isso daqui? Não. Eu li, não foi? Onde que eu li isso daqui? Na Constituição. Então, se eu li isso aqui da Constituição, quer dizer que isso aqui é uma citação. E se é uma citação, eu preciso fazer a referência da citação. E como eu faço essa referência? Simples. A jurisdição, essa Constituição aqui, é uma Constituição federal, estadual ou municipal? Federal, não é? Então, se ela é uma Constituição que foi feita pelo Poder Legislativo Federal, quem é a jurisdição? É o Brasil. Então, sempre que vocês citarem uma lei que seja lei nacional, vocês têm que fazer a referência. Ah, professora, mas eu quero citar um decreto. Um decreto aqui do Goiás. Você vai citar Goiás. Ok? E aqui nós não usamos sistema autor-data. Então, é jurisdição Brasil. E que ano foi promulgada essa Constituição que eu estou escrevendo aqui? 1988. Então, por favor, sempre que você citar uma legislação, você tem que me falar quem é o autor dessa legislação e em que ano aquela legislação foi publicada. E como que eu vou colocar lá nas minhas referências bibliográficas? Lá no final do meu texto, eu não mencionei a Constituição aqui? Então, eu tenho que mencionar lá nas minhas referências bibliográficas. Jurisdição, Brasil, nome da lei que eu vou citar, Constituição da República Federativa do Brasil. Ponto.
Onde que eu acessei essa minha Constituição? Foi online? Foi num livro? Foi numa página da internet? Foi num artigo de um periódico? Aí eu vou ter que colocar. No meu caso, eu acessei lá no site do Planalto. Aí eu coloco o link lá do site do Planalto. E quando que eu acessei essa legislação? No dia 25 de agosto de 2020. Ok? Então, sempre que eu citar uma legislação, eu preciso fazer a referência dessa legislação. Vamos dar mais exemplos. Eu trouxe aqui o CDC. Eu vou citar um artigo do CDC. Como que eu vou colocar lá no meu texto? Brasil, porque o CDC não é uma norma federal, não é uma lei federal. Isso, Fernanda, desse jeito. Só que olha só, Constituição da República Federativa do Brasil tem que ser em negrito, ok? Negrito, isso, exatamente. Tá bom? Olha aqui, CDC, eu quero citar o CDC, eu vou falar lá do artigo 8º do CDC. Eu estou criando aquela norma? Não. Eu copiei de algum lugar, não foi? Aí eu vou colocar lá no meu texto, depois lá do artigo 8º, Brasil, que ano que o meu artigo, que ano que o CDC foi publicado? 1990. E lá na minha referência bibliográfica, Brasil, lei número 8.078, de 11 de setembro de 1999. Essa é o nome da lei. Isso aqui, ó, lei número 8.078. Mas essa lei dispõe sobre o quê? Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em... Quando que eu acessei isso daqui? Acesso em 25 de agosto de 2020. Beleza? E aqui eu trouxe uma lei do Goiás. Que lei do Goiás é essa? Eu estava dando aula lá de sucessão para os meninos, e lá em sucessão eu disse para eles que aqui no DF nós não cobramos multa para quem atrasa a entrada do inventário, tá bom? E aí eu comentei, olha, eu sei aqui do DF, aqui no DF nós não pagamos, é o decreto tal, número 3. No Goiás eu não sei, eu vou pesquisar lá no Goiás. Aí lá no Goiás eu pesquisei. Entrei aqui na internet, fiz uma pesquisa no Google e cheguei no decreto número 4.852, de 29 de dezembro de 1997, e esse decreto vai falar que atrasos para dar entrada no inventário, se você atrasar muito, você vai pagar 10%. Se você atrasar mais ainda, você vai pagar 20% de multa. E aí eu estou citando isso no meu texto. No meu texto, como que eu vou escrever? Goiás, porque não é a jurisdição do decreto. O decreto não é um decreto estadual. Aí eu vou citar Goiás, 1997. E lá nas minhas referências bibliográficas, Goiás, porque é a jurisdição daquele decreto. Decreto número 4.852, de 29 de dezembro de 1997. O que esse decreto faz? Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. Onde está disponível? Ô, Fernanda, acabei de ver um erro aqui no seu. Nós não temos mais o sinal de maior e menor, tá bom? Já a ABNT tirou esse sinalzinho de maior e menor antes e depois do texto, tá bom? Então, é disponível em 2 pontos. Texto, onde você copiou, ponto final, acesso, 25 de agosto de 2020, tá bom? Então, não tem esse sinal de mais, de maior e de menor mais
entre o seu hiperlink, ok? Então, é assim que nós citamos legislação. Professora, e se for uma legislação municipal? Digamos que seja de Valparaíso, como que eu coloco? Abre parênteses lá no corpo do meu texto, não é? A parênteses, Valparaíso, em caixa alta, vírgula, o ano daquela lei municipal, fecha parênteses. Lá na minha referência bibliográfica, Valparaíso, em caixa alta, ponto. O nome da lei, o número da lei em negrito. Se essa lei tiver alguma explicação, você coloca. Disponível em 2 pontos, onde você teve acesso àquela lei, tá? Se for internet, claro, nós vamos ver se o acesso foi em livros ou se foi em outro tipo de documento é diferente, e a data que você acessou. Por quê? Por que eu tenho que colocar a data que eu acessei sites? Porque na data que eu acessei, estava daquela forma. Amanhã pode estar diferente, tá bom? Isso mesmo, Fernanda, isso mesmo. Então, eu preciso informar a data que eu acessei aquele conteúdo, beleza? Ok? E se eu for citar jurisprudência? Aqui não é jurisdição, não, é jurisprudência. Deixa eu arrumar aqui. Citação de jurisprudência. Tá? E se eu for citar jurisprudência, como que faz? E agora, eu quero citar jurisprudência. Vocês estão vendo a jurisprudência aí ou eu saí aqui? Saí, não foi? Citar jurisprudência, essa aqui que é difícil, galera. Nossa, mas essa é chata. Meu Deus. Professora, tem que colocar isso tudo? Tem. Mas isso tudo mesmo? Tem. Mas isso tudo, professora? Tem. Onde você vai pesquisar jurisprudência? No próprio site, tá bom? Do órgão, tá bom? Então, no próprio site do órgão, você vai procurar jurisprudência. E aqui nós vamos, de novo, usar a jurisdição. Então, tribunais superiores, prestem atenção, tribunais superiores, a jurisprudência é o Brasil, tá? Então, tribunais superiores, a minha jurisdição é o Brasil. Então, se você for citar STF, STJ, TST, TSE, você vai ter que colocar Tribunal Superior Militar, tá bom? Você vai ter que colocar Brasil, tá bom? Você vai ter que colocar Brasil. Beleza? Trouxe aqui um exemplo de como nós utilizamos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem posicionamento majoritário sobre o assunto, conforme jurisprudência abaixo. Não é assim que nós escrevemos? E aí vem cá e eu coloco a jurisprudência. Se eu estou usando o sistema autor-data, eu vou ter que colocar a minha jurisdição. Quem é a minha jurisdição? Não é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal? Não é o Tribunal de Justiça do DF? Aí eu vou ter que colocar Tribunal Distrito Federal. Ok? Professora, isso aqui é uma jurisprudência lá do TJ de Minas. Como que eu vou colocar? Minas Gerais. Que ano que é essa minha jurisprudência? Que dia que ela foi publicada? 2020. Aí eu coloco o ano que ela foi publicada. Professora, é uma jurisprudência lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como que eu vou colocar? Rio Grande, abre parênteses, Rio Grande do Sul, vírgula, o ano da publicação. Fecha parênteses. Ok? Ok? Alguma dúvida com relação
ao nome que nós colocamos entre parênteses? Alguma dúvida aqui com relação à jurisdição? Tenho que colocar? Tenho. E como que eu vou colocar lá na minha referência bibliográfica? Distrito Federal, que é a minha jurisdição. Qual o nome do tribunal? Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Qual é o nome da peça processual? Desculpa. Qual que é o nome da peça processual? Isso aqui, ó, era um recurso em sentido estrito. Eu coloco recurso em sentido estrito. Qual o número do meu recurso? Reze, não é? Desculpa, eu coloquei RSI, não, é reze. Reze, tá bom? Que é reze. Recurso em sentido estrito, reze. Gente, desculpa, às vezes acontece, tá? Reze, tá bom? Reze número, que número? 12.000, é 12.605.602. Qual turma que proferiu essa decisão? Terceira turma criminal. Quem é o recorrente? Marco Aparecido Torres de Souza. Quem é o recorrido? Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Aqui é Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tá? Relator, desembargador Jesuíno. Data, local e data, Brasília, 16 de julho de 2020. Disponível em... onde eu fiz a pesquisa, ponto final, acesso, quando eu acessei. Então, lá nas minhas informações, lá na minha referência bibliográfica, eu vou ter que colocar tudo isso, todas as informações que eu tenho sobre aquela jurisprudência. Professora, mas e se for um processo que está em segredo de justiça e não tem o nome dos recorrentes? Aí você coloca em segredo de justiça, tá bom? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida com relação à citação de jurisprudência? Calma que eu vou mandar para vocês os modelinhos. Referências bibliográficas, então. O que você vai colocar lá no seu trabalho, lá no final, tá? Os elementos que vão permitir a identificação daquele livro, daquele site, daquela informação que você conceituou, tá bom? Qual é o mais importante? Que é a ordem alfabética. Lembrem-se, é ordem alfabética. Elementos obrigatórios, nome do autor, tá bom? Aqui você vai colocar o nome de família. Nós começamos sempre pelo nome de família, tá? Então, o nome de família daquele autor, depois, vírgula, o nome dele, tá? Título daquele texto, daquele tribunal, daquele livro, daquele site, tá bom? Edição, se for um livro e tiver o número da edição. O local, qual local? O nome da editora que publicou aquele livro, se for o caso, e o ano da publicação. Então, esses elementos, se tiver no seu texto que você consultou, eles são obrigatórios. E aqui eu trouxe para vocês os modelos. Se você for citar um livro, como que você vai fazer a citação? Ok? Então, se você for citar um livro, como que você vai fazer? Sobrenome, né? O que nós chamamos de sobrenome, tá? Que nada mais é do que o nome de família, tá? Nós chamamos de sobrenome, é o nome de família, tá bom? Porque sobrenome, na verdade, é o meu nome, Caroline, tá? O meu nome é Ferraz, meu sobrenome é Caroline, tá? Mas o que nós chamamos de sobrenome aqui no Brasil
é o nome da família. Então, sobrenome, vírgula, nome, ponto. Título do livro em negrito, 2 pontos. Subtítulo, se tiver, não vai ser em negrito. A edição, a cidade, tá? A cidade, 2 pontos. A editora, vírgula, e o ano. Professor, eu estou usando um e-book. Aí você coloca depois do ano, e-book, tá? Tá aqui, ó. Professora, mas esse livro eu acessei no Kindle. Não tem problema, você coloca só e-book. Não, professora, eu acessei na internet. Aí você coloca o link, tá bom? O link que você consultou e o dia que você consultou, tá? Não, professor, eu estou usando, na verdade, é o capítulo de um livro. Sabe aqueles livros, nós temos muito isso, aqueles livros que vários autores escrevem um artigo, e aí eles são compilados num livro só, vários autores, aí vários autores escrevem, tá? Vários textos, e aí vai lá um organizador e compila tudo isso num livro só. Então, é quando nós usamos parte ou capítulo de um livro. Aí você coloca, então, o sobrenome, o nome de família de quem escreveu aquele capítulo, depois o seu nome, o título e o subtítulo do capítulo, em onde esse capítulo está inserido, no sobrenome do organizador do livro, título do livro, subtítulo, se tiver, edição, local, 2 pontos, editora, ano, e aqui você vai colocar a página inicial e a final daquele capítulo que você consultou. Você está consultando um periódico como um todo, uma revista, tá? Uma Barça, vocês não têm mais isso, né? A Wikipedia, você está consultando a Wikipedia, você coloca Wikipedia, beleza? Você tá citando um artigo que saiu em uma revista científica, aí você tem que fazer a referência, o nome do autor, tá bom? Daquele artigo na revista científica, o título, se tiver subtítulo, o nome da revista em negrito, a cidade da publicação da revista, o volume e o número e a página inicial e final, e se ele tiver os anos ou os meses da publicação, você também tem de colocar, ok? Vocês vão ver, vocês vão ter dúvidas na hora que estiverem fazendo as referências, ok? Então, tenham essa tabelinha do seu lado, aberta do seu lado, impressa do seu lado, para você consultar como fazer as referências. Aí eu trago mais referências aqui. Se esse trabalho que você está consultando, ele é de um evento, tá bom? Foi um evento que aconteceu. Como que você vai fazer a referência? Ah, professora, foi um evento do Comped. Tem muitos alunos que participam do Comped, então você tem, aí você coloca lá, Comped, tá bom? Aí você coloca o título do documento. Ah, normalmente esses eventos são anais, ok? O local do evento, a editora que vai publicar aqueles anais, a data da publicação, ok? Ah, não, professor, eu consultei num site, consultei no jornal. Lembra que eu fiz a citação na aula passada da Folha de São Paulo? Eu tenho que colocar Folha de São Paulo. Qual é o nome da notícia ou do artigo? Eu tenho que colocar, tá bom? Documento, quando ele é exclusivo do meio científico, às vezes eu vou citar um blog, às vezes eu vou citar uma página que eu achei interessante, tá bom? Aí eu faço também. TCCs, que vocês acabam consultando, não é? TCCs, você também tem que fazer.
a referência. Vocês vão consultar, mas evitem consultar monografias. Tentem consultar mais dissertações e teses, tá bom? Evitem consultar monografia, optem por dissertações e teses, tá bom? Então, optem por dissertações e teses. E, por fim, aqui, a legislação, como você vai citar a legislação e como você vai citar a jurisprudência. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida em relação às citações? Então, para terminar o nosso conteúdo, esse conteúdo mais formal, não é? Esse conteúdo todo que nós vamos ter, e vocês agora, eu quero que vocês escrevam, que já estejam escrevendo, mas agora observando essas regras que nós conversamos nessas 3 aulas, eu quero falar para vocês de introdução e conclusão. Como fazer a sua introdução e como fazer a sua conclusão. Lembra que eu disse para vocês que nós não iríamos perder absolutamente nada do nosso projeto de monografia, do nosso projeto de TCC? Sim, vocês não vão perder absolutamente nada. É agora que nós vamos usar o seu projeto de TCC. É agora que nós vamos pegar todas aquelas informações que vocês compilaram no seu TCC e vamos utilizar, tá bom? Então, o seu projeto de TCC, ele é muito importante, porque ele é grande parte do seu trabalho, da sua introdução, ele é uma parte do seu desenvolvimento, tá bom? Ele tem uma parte lá da sua conclusão, ele já tem um pouco das suas referências bibliográficas. Então, nós vamos aproveitar muito do seu TCC, do seu projeto de TCC, principalmente na introdução. Então, como que nós fazemos uma boa introdução? Então, como que nós fazemos uma boa introdução? Nós observamos lá os nossos aspectos do nosso projeto de pesquisa. Então, nós pegamos o nosso projeto de pesquisa e vamos usar o nosso projeto de pesquisa lá na nossa introdução. Nós vamos juntar o que na nossa introdução? Aquilo que nós escrevemos na nossa apresentação, mas agora não é mais um projeto de pesquisa, agora é um TCC, é uma monografia, é um artigo científico, tá bom? Então, eu vou juntar a minha apresentação com o meu tema e a minha delimitação da minha temática. Então, vou juntar, olha, meu tema é cotas, e a delimitação do meu tema é a análise do RESP, número tal. Qual é o seu problema de pesquisa? O problema de pesquisa a ser enfrentado é quais os efeitos das cotas, tarará. Quais são as minhas hipóteses? As hipóteses apresentadas foram A, B, C e D. Os objetivos do trabalho são a minha justificativa, por que esse trabalho é relevante, a forma como eu vou dividir o meu trabalho. No capítulo 1 eu vou tratar disso, no capítulo 2 disso, no capítulo 3 daquilo outro, no capítulo 4, parará. E qual é a metodologia a ser utilizada nesse trabalho científico? Tá bom? Olha, eu vou usar o método indutivo, fazendo assim, assado. Então, tudo aquilo que vocês usaram no semestre passado, lá em projeto de TCC, vocês vão aproveitar agora, ok? Então, quando você for fazer a sua introdução, aproveite lá os textos do seu projeto de pesquisa e junte aqui na introdução. Então, apresente o seu tema, né? Apresente o seu trabalho, fala qual é o seu tema, qual é a sua delimitação,
qual é o seu problema de pesquisa, quais são as suas hipóteses, seus objetivos, justificativa, como o seu trabalho está estruturado. No primeiro capítulo eu vou tratar disso, no segundo daquilo, e no terceiro daquilo outro. E qual a metodologia que eu utilizo no meu trabalho. Ok? Então, com base no seu projeto de TCC, você consegue fazer uma boa introdução para a sua monografia ou para o seu artigo científico, tá bom? Então, quando você coloca na sua introdução todos esses aspectos aqui, você vai ter uma boa introdução, tá bom? Você vai chamar a atenção do leitor para o seu tema. Então, use esse esqueminha aqui, ó, para fazer a sua introdução. Qual é o seu problema de pesquisa? Quais são as suas hipóteses, seus objetivos, a justificativa, por que seu trabalho é relevante? Como você vai dividir o seu trabalho? E qual a metodologia que você utiliza? Ok? Alguma dúvida com relação à introdução? Sumário, por favor, cuidado. Quem for fazer monografia tem que fazer sumário. Cuidado, então, na forma de organizar o seu sumário. Prestem atenção, tá? Tópicos são em caixa alta e negrito. O espaçamento aqui, gente, é 1,5. Mas o meu tópico é em caixa alta e em negrito. Introdução é numerada, tá? Introdução é o número 1. Número 2 é o seu primeiro capítulo. Qual é o nome que você deu para o seu primeiro capítulo? A origem das cotas no Brasil. É o nome do meu primeiro capítulo. Caixa alta e negrito, ok? Aqui você tem que deixar uma distância entre o número e o nome. Você vai deixar aqui distância, a distância do parágrafo, que é 1,25, ok? Subtópico é quando você divide lá o 2, você vai dividir em 2,1. Ele é em caixa alta, mas é em negrito, ok? Professora, e se eu tiver um subtópico? O subtópico do subtópico, que é o 2.1.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.4, e aí vai. Se eu tiver subtópicos de subtópicos, aí sim eu vou usar em caixa baixa e sem negrito, tá bom? Considerações finais ou conclusões, caixa alta, também é numerado. Referências bibliográficas, não é numerado, mas tem caixa alta. Se eu tiver apêndice, caixa alta. Se eu tiver glossário, caixa alta, ok? Então, caixa alta, referência. Ok? Quem está fazendo artigo científico vai ver que o agradecimento fica lá no final, viu? Então, quem for fazer artigo científico, acompanhe lá o modelo, o template que nós temos. Ok? Alguma dúvida com relação ao sumário? Sumário, então, justificado. Não esqueça, pelo amor de Deus, de numerar, tá? Não esqueça, por favor, numerar. Lembrando que eu disse lá na aula passada, ou foi na primeira aula, nós contamos as páginas desde a primeira página. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas nós só numeramos a partir da introdução. Então, a introdução é numerada, o sumário não, mas a introdução é numerada. Então, é a partir da introdução que você vai colocar o númerozinho lá,
tá? E aí você vai preencher aqui o número que tiver. Ah, professora, eu prefiro usar aquele método que já sai o sumário pronto. Beleza, mas você vai ter que formatar aquele sumário que o próprio Word faz para você, para a letra que você escolher, tá bom? Se for Times ou Arial, ok? O que é negrito, o que não é negrito, o que é caixa alta, o que não é caixa alta. Então, cuidado. Até quando o próprio Word faz o sumário para você, tem um jeito de fazer isso, entra lá no YouTube, eles vão te ensinar a fazer o sumário. Então, mesmo se você fizer o sumário que o próprio Word faz para você, você precisa configurá-lo para que ele fique dessa forma, ok? Para que ele fique desse jeito que está aqui no que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, ainda que você faça no modelo que o Word faz, você tem que configurá-lo depois para ficar dessa forma. Combinado? E, por fim, a nossa conclusão. O que você vai escrever na conclusão? Você vai fazer um resumo do seu trabalho? Não. Porque o resumo do seu trabalho, você fez lá no resumo. Aqui na conclusão, nós não fazemos resumo do nosso trabalho. Nós fazemos uma recapitulação das ideias. Nesse trabalho foi tratado disso, daquilo outro, tá bom? Você faz uma recapitulação do que você discutiu, ok? Então, você faz essa recapitulação de ideias. E aqui você vai informar para o leitor a que conclusão vocês chegaram com esse trabalho. Cheguei à conclusão, né? Esse trabalho foi importante para concluirmos que as cotas são fundamentais para cumprir o princípio da igualdade, parará, parará, parará. Qual conclusão que você chegou com esse trabalho? E o mais importante, quais são as suas perspectivas para o futuro em relação a esse tema? Tá bom? Quais as perspectivas que você espera? O que você espera que esse trabalho contribua para a discussão do tema? Como você quer que esse tema esteja daqui para frente? Ok? Então, aqui é uma sugestão de como você vai fazer uma conclusão legal, tá? Porque a conclusão não é só você ir lá no primeiro capítulo eu falei isso, no segundo capítulo eu falei aquilo outro, no terceiro capítulo eu falei aquilo mais. Não é só isso, tá? É mais, é a conclusão que você chegou depois de ter passado por tudo que você passou, depois de ter lido tudo que você leu. O que você vai colocar agora no final, na hora de guardar os seus livros, não é? O que você vai fazer? E quais são as suas perspectivas para esse tema no futuro? Você pode sugerir um projeto de lei, você pode sugerir uma mudança de jurisprudência, você pode sugerir um programa governamental, tá bom? Então, aqui você vai falar quais são as suas perspectivas para daqui a muito tempo, ou após você terminar esse trabalho de graduação. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a tudo isso que nós conversamos na aula de hoje? Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, tá bom? Lembrando, então, para encerrar, deixa eu abrir aqui o meu calendário também, que é para não falar bobagem. Lembrem do nosso calendário, do nosso cronograma. Nós encerramos, então, hoje, o conteúdo formal, digamos assim, da nossa disciplina. Esse conteúdo acadêmico, não é? Essa discussão sobre metodologias, sobre regras da ABNT. Então, nós encerramos hoje, conforme o nosso calendário. No dia 2, lembrando, então,
dia 2 é o último dia para entrega do aceite do orientador, tá bom? Pode ser por e-mail, a conversa que você teve com o professor e ele autorizou o seu trabalho. Na outra semana, no dia 3, nós não temos aula, ok? Nós não temos aula, mas eu estarei aqui online para tirar dúvidas. Eu estarei online. Para quem tiver dúvidas, pode entrar na nossa aula da semana que vem. Então, eu vou tirar dúvidas na semana que vem, tá bom? Então, não se preocupe com isso. E dia 10, prestem atenção, dia 10 é a data da entrega do produto 1, tá bom? Então, dia 10 nós também não vamos ter aula, mas eu estarei aqui, que é a data da entrega do seu produto 1. Como você vai entregar esse produto 1? Você vai pegar o template, vai fazer lá o que é referente à capa, contracapa, nome do seu orientador. Se você tiver agradecimentos, faça agradecimentos. Se você tiver uma dedicatória, faça dedicatória, tá bom? Já começa a preencher o seu sumário. Quem for fazer o resumo, já faz o resumo, tem que fazer, a não ser naquela situação em que o professor orientador falou que era para fazer o resumo depois. Já faça a sua introdução, você já tem muitos elementos para fazer a sua introdução, que também pode ser alterada no final, tá bom? Já faça a sua introdução, faça o seu, o que equivale ao capítulo 1, ok? Preencha lá o seu sumário e me mande. Além do seu documento em Word, você precisa mandar em Word, você tem que mandar uma autorização do seu orientador. O que é essa autorização do orientador? É um e-mail ou um print de uma conversa no WhatsApp em que ele autoriza o depósito do produto 1, tá bom? Sem esse documento, sem a autorização do seu orientador, eu não vou receber o produto 1, tá bom? Então, você precisa estar em contato com o seu orientador e ele vai te informar. Autoriza o depósito do produto 1, tá bom? Os professores estão cientes disso? Estão, tá? Então, não adianta falar, meu professor não sabia, meu orientador não sabia que tinha que fazer, que tinha que autorizar o meu depósito 1. Sabe sim. Todos os professores têm ciência de que cada produto só vai ser admitido com a autorização desse professor. Então, converse com o seu orientador. Provavelmente ele vai falar assim, faça as alterações que eu sugeri e pode fazer o depósito, ok? Então, o seu produto só vai ser admitido no dia 10 até 23 horas e 59 minutos, se tiver a autorização do seu orientador, que é diferente do formulário de aceite. Formulário de aceite é um formulário que ele diz que concorda com a orientação. A autorização para depósito do produto 1 é que ele diz, ok, o seu produto 1 está bom, pode fazer o depósito. Tá bom? Qualquer dúvida sobre isso, converse comigo o quanto antes. E no dia 17, para a turma da manhã, e no dia 18, para a turma da noite, nós vamos ter aulas. Nós vamos corrigir os produtos, tá bom? Eu sempre envio os produtos com antecedência. Assim que eu recebo, eu já começo a mandar o feedback. E aí, no dia 17, nós vamos fazer uma correção aqui ao vivo com vocês. Eu vou escolher, eu vou pedir, claro, autorização para algum colega, e aí nós vamos discutir o trabalho do colega, o que ele errou e o que você precisa arrumar, tá bom? Então, nós vamos ter aula agora somente no dia 17 para a turma da manhã e no dia 18 para a turma da noite,
Como essa é uma aula gravada para a turma da noite, eu vou deixar aí no Moodle da turma da noite um link para nós fazermos a reposição da aula, que seria no dia 28, tá bom? Eu não vou poder dar aula no dia 28 à noite, então eu vou colocar no Moodle para o pessoal da noite um questionário para eles escolherem um dia para nós fazermos a reposição da aula do dia 28, tá bom? Mas para vocês da turma da manhã, nós vamos ter aula, então, novamente, lá no dia 17. Combinado? Alguma dúvida com relação a isso? Vamos lá. Gisele está perguntando, várias perguntas. A Fernanda está perguntando, professora, eu tenho uma pergunta, mas é sobre o orientador. Ok. Como estou iniciando hoje, não sei bem como devo proceder. Então, Fernanda, eu já coloquei lá no Moodle a lista dos professores orientadores, tá bom? Você pode ir lá consultar, ver qual é o professor que se adequa mais ao seu tema e entre em contato com ele o quanto antes, tá bom? E fala, professor, olha, meu nome é Fernanda, eu sou aluna de TCC 2, eu quero fazer a monografia nesse tema, encaminho o projeto para ele ler e gostaria que o senhor fosse meu orientador, tá bom? Aí ele vai te responder, tá bom, Fernanda? Entre em contato com ele hoje, não é amanhã, é hoje, tá bom? Hoje. Eu vou ficar online aqui, tá bom? Todos esses dias das nossas aulas, eu vou ficar online, eu vou colocar lá um link para uma sala de aula virtual, eu vou ficar sentada aqui, se alguém aparecer para tirar dúvida, eu vou ficar aqui, eu vou tirar dúvida, nós vamos conversar, tá bom? Ok? Então, Larissa, eu vou ficar aqui, eu não vou ficar no chat, eu vou ficar ao vivo aqui para conversar com vocês, quem tiver dúvidas. Combinado? Então, eu vou ficar aqui online nesses dias das nossas aulas. Mas nós só teremos aula, turma da manhã, novamente, no dia 17 de setembro, quando nós fizermos a correção online de um modelo, de um trabalho de um colega. Claro que eu vou enviar para vocês antes a correção de vocês, mas se vocês ficarem com dúvidas, o que vocês erraram, nós vamos sanar essas dúvidas no dia 17, quando eu fizer a correção de um trabalho de algum colega com vocês. Lembrando que as correções vão com um número, tá bom? Que é naquele nosso critério de avaliação. Beleza? Aí a Gisele está perguntando, professora, e se a minha orientadora, o meu orientador, não autorizar o depósito do produto 1? Se ele não autorizar, significa que o seu trabalho 1 não está bom o suficiente. E aí você vai ficar sem aquela nota daquela avaliação. Tá bom? Lá no primeiro dia de aula, eu expliquei como são as nossas avaliações. Os 3 produtos vão compor a sua nota do primeiro bimestre e a sua nota na apresentação do seu TCC vai compor a sua nota do segundo bimestre. A sua nota final vai ser a média desses 2 bimestres. Do primeiro bimestre, que são os 3 produtos, mais a sua apresentação do TCC. Ok? E quem deixa de apresentar ou não tem 2 produtos admitidos, está automaticamente reprovado da disciplina. Combinado? Então, Gisele, tem de se dar para o seu trabalho. Tem que fazer um negócio bem feito. Ah, professor, eu estou com um problema com o meu orientador, que ele não me responde. Gente, isso é para ontem. Se o seu professor não te responde, seu orientador, eu preciso saber. Mas você não vai deixar para fazer isso lá no dia 10. Ah, professora, olha, o meu orientador nunca me responde. E agora? Agora você vai ficar sem. Você tem que me avisar isso antes. Tá bom? Você tem que me avisar que eu tenho que arrumar outro orientador para você ou falar com o seu professor para ele te responder. Tá bom? Professor, o meu orientador te encaminhará o termo de aceite. Já recebi, Márcio.
já recebi o termo de aceite. O professor Bruno está fazendo isso. Ele está aceitando as orientações e, quando ele aceita, ele encaminha o e-mail para o aluno e para mim, dizendo que ele aceitou a orientação. Outros professores não, estão mandando só para o aluno, e o aluno me encaminha esse e-mail dizendo que o professor aceitou a orientação. Tá bom? O Leonardo está perguntando, então, para a aula da turma da manhã, como diz meu marido, né? Manhã, a turma da manhã, a aula vai ser no dia 17. Mas eu estarei aqui nos horários das nossas aulas para tirar dúvidas. Lembrando que dia 2 é o nosso workshop, tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite. Professora, estou com uma dúvida sobre o produto 1. O que precisa constar no seu produto 1? Vamos lá, o seu produto 1. Você vai me entregar toda a parte pré-textual, tá bom? Aí vai depender se você está fazendo monografia ou artigo científico. O que é a parte pré-textual? Capa contra capa, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, o espaço que você vai deixar para a ficha catalográfica, o sumário, se for o seu caso, tá bom? E o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, que vai ser o número 2, tá bom? Se você for entregar artigo científico, capa contra capa, resumo, o seu primeiro capítulo, equivalente ao seu primeiro capítulo, tá bom? Isso. Beleza? Fernanda, tá legal, eu ainda estou sem acesso ao Moodle, já pedi. Não espere muito, Fernanda, me mande um e-mail que eu vou te encaminhar a lista de orientadores, tá? Você disse que não precisou, porque TCC1 você foi da outra disciplina, você já aproveitou. Tá, você só vai fazer um TCC se o seu orientador pedir, tá bom? Se o seu orientador pedir. Mas pelo menos mostre para ele qual é a sua problemática, quais são as suas hipóteses e os seus objetivos. Tá? Pelo menos isso. Ele precisa saber qual é a problemática do seu trabalho. Tá bom? Mais alguma dúvida? É isso mesmo, Gisele. Eu sei que você tá. Tem que se dedicar mesmo ao seu trabalho. Ok? Você precisa se dedicar mesmo ao seu trabalho. Tá? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Agora é a hora. Então, só recapitulando para o pessoal da noite, que também vai assistir esse vídeo, eu vou deixar no Moodle para o pessoal da noite um questionário para nós escolhermos uma data de reposição dessa aula, ok? Nós vamos, então, ter uma aula de reposição, que eu vou tirar as dúvidas, tanto da aula passada, que nós tivemos aquele evento da IES, então, o próprio Centro Universitário convocou os professores, então eu vou marcar uma outra aula para sanar todas as dúvidas, e vai ser a reposição da aula do dia 28, que eu não vou conseguir ministrar a aula do dia 28, ok? Por isso vocês vão assistir esse vídeo, e eu vou marcar com vocês uma aula de reposição, já vou deixar o questionário para vocês escolherem lá a data melhor para vocês, para nós repormos a aula perdida. Combinado? Então, para o pessoal da manhã, que não tem mais dúvida, um beijo. Até dia 17, para quem tiver, para nós corrigirmos o TCC, até as outras aulas, que vai ser no dia 3, depois no dia 10, para quem tiver dúvidas com relação ao trabalho. E para o pessoal da noite, nós nos encontramos ainda antes do dia 18, que é o dia da correção do trabalhinho de vocês do produto 1, tá bom? Um beijo para vocês, beijo para todos e tchau, tchau.